Neste domingo, 3 de novembro de 2024, estamos terminando a leitura do capítulo 68 do livro Lar Adventista, que tem como tema a leitura e sua influência. Para este domingo, o livro trata sobre mensagens à juventude sobre leitura e a necessidade de plantar as sementes da verdade bíblica. A palavra de Deus deve ser plantada no coração para produzir frutos para a eternidade. Acompanhe a leitura deste livro, capítulo 68, O Lar Adventista. Vendo o perigo que ameaça a juventude por causa das leituras impróprias, não posso abster-me de apresentar outra vez as advertências que me foram dadas acerca deste grande mal. Sabe, muitas pessoas veem algo errado e ficam em silêncio, não falam nada. A autora deste livro, Lar Adventista, Ellen White, ela não pode se calar. E nós também não deveríamos nos calar diante de coisas erradas. Advirta enquanto que ainda há tempo de graça. O mal que para os obreiros resulta de manusear literatura de índole reprovável é muito pouco reconhecido. Tem gente que não reconhece o perigo dessas leituras. O assunto com que estão tratando lhes prende a atenção e desperta o interesse. Sentenças imprimem-se-lhes na memória, são-lhes sugeridos pensamentos, só que não são pensamentos de fazer o bem. Esse é que é o problema dessas leituras. Quase inconscientemente, o leitor é influenciado pelo espírito do escritor. E espírito e caráter recebem impressão para o mal. Percebeu o risco, o perigo dessas leituras? Inconscientemente, aquele que está lendo é influenciado pelos escritos do escritor, do autor destes livros de romances, de contos de fadas, de ficção. E com isso, a mente de quem lê é influenciada e o caráter de quem lê recebe uma impressão para o mal, não para o bem. Alguns há que têm pouca fé e pouco domínio próprio, e é-lhes difícil banir os pensamentos sugeridos por essa leitura. Precisamos nos abster desse tipo de leitura e ler aquilo em que há algo bom para a formação do nosso caráter. Diz a autora: se os jovens refletissem na influência que as histórias empolgantes exercem no espírito. Podeis vós, depois de uma leitura dessas, abrir a palavra de Deus e ler com interesse as palavras da vida? Não achais desinteressante o livro de Deus? Viu o problema que causa esse tipo de leitura de romance, conto de fada e ficção? Desvia a mente da palavra de Deus, daquilo que edifica, daquilo que nos concede vida e vida eterna. A fascinação daquela história de amor prende o espírito, destruindo-lhe o tono saudável e tornando-vos impossível fixar a mente nas verdades importantes, solenes, que dizem respeito ao vosso interesse eterno. Pecais contra os vossos pais, devotando o tempo que lhes pertence a um tão mesquinho desígnio. E pecais contra Deus, em assim empregar o tempo que devia ser passado em devoção a Ele. Eu vou sugerir uma leitura da Palavra de Deus. E essa leitura da Palavra de Deus, ela diz que os jovens podem vencer o mal. Mas se apegue à Palavra de Deus. Todos nós podemos vencer porque Cristo venceu por nós. Leia 1 João, lá no finalzinho da Bíblia, capítulo 1.
versículos 12 a 17. E você verá que é possível vencer o maligno. Não se deixar influenciar por leituras de ficção, contos de fada ou romances que nos afastam da palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. Ou a palavra de Deus vai lhe afastar desse tipo de leitura, ou esse tipo de leitura vai afastar você da palavra de Deus. Você tem o direito de escolher. Escolha a vida. Escolha construir o seu caráter com um alicerce sólido, a rocha que é Cristo Jesus. Leia 1 João, capítulo 1, versos 12 a 17 da Bíblia Sagrada. Continuando a leitura do livro Lar Adventista. Filhos, tenho uma mensagem para vós. João fala de filhinhos. A autora do livro Lar Adventista nos trata como filhos. Isso é amor, isso é carinho, isso é atenção, isso é desejar o melhor para nós. Tenho uma mensagem para vós, ela diz. Estais agora decidindo o vosso destino futuro, e o edifício de vosso caráter será daquela espécie que vos excluirá do paraíso de Deus. Se continuar com essas leituras de ficção, romance ou contos de fadas. E quando eu falo sobre essas leituras, é até aquilo que você assiste em redes sociais, Netflix, Amazon Prime e outros streaming que existem. Quão penoso é para Jesus, o Redentor do mundo, contemplar uma família cujos filhos não têm amor a Deus, nem respeito à sua palavra, mas estão todos absorvidos na leitura de ficção. Quanta dor Jesus sente por essa família. Ele morreu por famílias assim. Ele morreu por mim, pela minha família, por você e pela sua família. Para que nós possamos viver para Deus. Viva para Deus. Estude a Bíblia, leia a Bíblia. E leia livros que nos conduzam à Bíblia. Esse livro, o Lar Adventista, continue acompanhando a leitura dele, porque ele nos conduz à palavra de Deus. Tempo assim despendido com romances, ficção, rouba-vos o desejo de tornar-vos eficientes nos deveres do lar. Desqualifica-vos para ser-vos chefe de família. E se continuado, prender-vos-á mais e mais nos laços de Satanás. E cada vez mais se afasta de Jesus Cristo. Alguns dos livros que ledes contêm excelentes princípios, mas os ledes apenas para absorver a história. Se pudesseis tirar dos livros que ledes aquilo que vos poderia ajudar na formação do vosso caráter, a vossa leitura poderia fazer-vos algum bem. A própria Bíblia diz isso. Nós podemos observar todas as coisas, mas reter aquilo que é bom. Mas sabe qual é o nosso problema dessas leituras? Nós só retemos aquilo que é mal. Quando tomais um livro e o folhais página por página, perguntai-vos a vós mesmos: qual é o meu objetivo nesta leitura? Estou procurando obter um conhecimento substancial que vai realmente me influenciar para o bem? Não podeis construir um caráter reto, levando para o fundamento madeira, feno e palha. Precisamos de concreto. Caso contrário, a casa desaba. Por isso, plante no seu coração as sementes da verdade bíblica. É assim que termina a leitura do capítulo 68. A leitura e sua influência. Uma indicação para colocar na mente a palavra de Deus. O salmista disse: guardo no coração as tuas palavras, ó Deus, para não pecar contra ti.
e a autora do livro Lar Adventista diz: entre um campo inculto e a mente não educada, há semelhança notável. Na mente das crianças e jovens, o inimigo semeia o joio, e a menos, não existe menos, não é? A menos que os pais vigiem atentamente, o joio crescerá, produzindo o seu mau fruto. É necessário incessante cuidado ao cultivar-se o terreno do espírito e ao lançar-se nele a preciosa semente da verdade bíblica. Para as crianças, deve-se ensinar a rejeitar os contos levianos empolgantes e volver à leitura sensata, que levará o espírito a ter interesse na narração, história e argumentação da Bíblia. A leitura que lança luz sobre o volume sagrado, sobre a Bíblia Sagrada, desperta o desejo de estudá-lo, não é perigosa, mas é proveitosa. Está vendo aí? Você pode ler outros livros, desde que eles conduzam você para a palavra de Deus, para compreender a Bíblia Sagrada, para guardar no coração, que é a mente, a palavra de Deus. A leitura que lança luz sobre o volume sagrado, sobre a Bíblia, e desperta o desejo de estudá-lo, a Bíblia, ela não é perigosa, mas proveitosa. É impossível que os jovens possuam saudável disposição mental e corretos princípios religiosos, a menos que apreciem a leitura atenta da palavra de Deus. Com atenção, se dedique a estudar a Bíblia. Você encontrará nela um tesouro inigualável, a salvação através de Jesus Cristo. Esse livro, a Bíblia Sagrada, contém a mais interessante história, a história de Jesus, que veio a este mundo para resgatar e salvar a mim, a você, a minha família e a sua família. Indica o caminho da salvação por meio de Cristo e é o seu guia para uma vida mais elevada e melhor. Leia a Bíblia. Cante, do Novenário Adventista, o hino Sou Feliz com Jesus. E assim nós terminamos o capítulo 68. Número do hino? 197. Amanhã, segunda-feira, vamos começar uma nova sessão e um novo capítulo do Lar Adventista. Vamos orar? Pai querido, obrigado, mais uma vez, por esta recomendação do livro Lar Adventista, de estudarmos e lermos a Tua Palavra. Que a Tua Palavra seja gravada em nossa mente. Tu podes fazer isso, Pai, arrancar o nosso coração de pedra, uma mente dura, e transformá-la, colocando um coração de carne, uma mente acessível e interessada em compreender e assimilar os teus princípios contidos na Bíblia Sagrada, a tua palavra. Dá-nos entendimento sobre a Bíblia e o desejo de estudá-la para alcançarmos, por meio de Jesus, uma vida mais elevada e melhor, a vida eterna. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Continue acompanhando a leitura deste livro, porque ele nos aponta para a Bíblia Sagrada. Leia a Bíblia. Compartilhe a leitura deste livro com outras pessoas. Se inscreva no canal e sejamos a força da nação.